Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Olá, tudo bem? Ricardo Elbech aqui para mais um Pitanguense do Dia, podcast que conta histórias de pitanguenses que se destacam não só pelo trabalho ou pelo patrimônio, mas pelas pessoas que são. Neste episódio eu converso com Darla Cicarine Lopes da Silva, ela que nasceu em 16 de maio de 2001 e é produtora cultural, especialista em marketing digital. Darla, primeiramente, bem-vinda e obrigado por aceitar o convite para ser a entrevistada de hoje. Obrigada, Ricardo. Eu agradeço muito também estar aqui. Estou me sentindo assim muito importante, inclusive. Mas viu, com certeza. Esteja certa disso. Estou entrevistada. Estou acostumada a estar desse lado, né, entrevistando. Agora estou sendo a entrevistada. Ah, muito bem. É uma honra, então. Vamos inaugurar muito bem, com certeza. Aqui a gente começa o podcast de um jeitinho assim, bem mineiro, perguntando: você é filha de quem? Sou filha de quem? Sou filha de Dilene Alves. Será que alguém conhece a Dilene, cantora? Eu conheço. Será? Você é filha da Dilene? Sou filha da Dilene. Tô sabendo agora. Cantora, 30 anos aqui, né, já no mercado de Pitangui. Meu pai também é músico. Agora ele tá bem aqui no mercado de Pitangui também, que é o Nery Lopes. Conheço também. Nerivaldo, né, mais conhecido como Nery Lopes. Também é músico. Mas, bom, é isso. A família é toda artística. Sim. Meu padrinho é o Dilerme, fotógrafo. Conheço também. Também já cantou, né? Grande família. Assim. Então a família toda tá bem na área artística. Isso aí, fica desde já também o convite, né, para toda a família também agendar um papo aqui. Boa. Todo mundo pode ir. Realmente. Isso aí. A gente começa também aqui para contar a história, né, dos entrevistados, agora da entrevistada, desde o comecinho. Conta para mim, como que foi a sua infância em Pitangui? Então, Ricardo, eu tô em Pitangui há 23 anos, né? Na verdade, morei um tempo em Belo Horizonte, mas a minha infância aqui, eu diria que eu fui uma criança que fui criada pela minha avó, minha mãe, né? Meus pais são músicos, então na época ela era cantora mesmo de banda, então eu passei muito da minha infância com a minha avó, com meus primos, eu tô na mesma casa, nesses 23 anos eu moro na mesma casa, que é lá no Quebra, né, no bairro São Francisco, ali perto do hospital. E aquele local, né, aquele espaço, aqueles cômodos, foi para mim sempre um cenário onde eu conseguia, com a minha criatividade, eu transformava aquela casa em tudo. Então, por exemplo, o quintal da minha casa, onde era, né, um simples quintal mesmo, mas outro dia era um castelo, outro dia era, enfim, eu fazia... Sempre eu gostava de brincar com isso, né? Então, também, né, brincava muito na rua, ia pra roça. Nossa, amava, amo. Tem a chácara que é ali perto, né? Então, às vezes eu fugia de casa para poder ir na chácara. Tava até zoando aqui que, né, uma criança estranha desde sempre, né, gente? Tem que se destacar, mas eu fugia para... E assim, igual eu falei, na chácara, às vezes eu ia na capelinha. Na Chácara Saldanha, né? A Chácara Saldanha. Todo mundo conhece. A capelinha que tinha ali perto de casa, que às vezes eu ficava indignando algumas coisas, eu ia lá para conversar com Jesus, entendeu? Eu falava, Jesus, legal. Isso, me explica isso aqui direito. Era de verdade. Isso assim, tô falando de menos de 10 anos. E agora não tem a capelinha mais? Ainda tem. Ainda tem. A Capela São Vicente Paulo, que é ali a colada do asilo, né? Pertinho do asilo. Eu ia no asilo também para conversar com as idosas. Ótimo. Eu ia, às vezes, na Vila Vicentina, também para brincar lá. Ia no cemitério, eu achava o cemitério um local de muita paz, inclusive. Com certeza. Eu falei, gente, estranhíssimo. Mas foi um pouco disso, sempre brincando, sempre atuando. Gostava muito de atuar, de brincar com essas coisas. Mas é um pouco disso mesmo. Que foi a infância de Darla. E a parte escolar? Em quais escolas da cidade por quais escolas, né, você passou? Então, eu estudei no CAIC, né? Estudei, antigamente chamava Snoop, que atualmente é o Promove? Acho que é isso mesmo. Né? Sim, perto do colégio ali. Né? Isso, exatamente. Depois eu vou para Francisca Botelho, estudei no José Valadares, estudei na escola agrícola, né, quando ainda tinha as atividades de ensino médio, e depois me formei no colégio.
no período da noite. Percorreu, então, as principais escolas da cidade. E como você estudou nas José Valadares, eu não tenho como deixar de te perguntar o que você acha da situação que está hoje o casarão da escola, porque ex-alunos daquela escola, assim como eu também sou um ex-aluno, quando a gente passa lá e vê o casarão caindo, né, tantas lembranças que estão ali se perdendo naquela bela arquitetura, né? E assim, um dos maiores prédios que nós temos aqui, né? É algo assim. Inclusive o prédio de uma das mulheres pitanguenses mais influentes que nós tivemos na época, né? Enfim. Maria Tangará. A Maria Tangará, mas é muito triste a situação de José Valadares. Inclusive, sem mentira alguma. Teve um dia que quando eu passei na porta, já estava fechado o prédio. E eu lembro que, eu não sei se eu viajei, né? Eu fiquei um tempo fora assim. Teve um período do ano passado que eu fiquei muito em casa, que eu trabalhei em casa, então eu não saía muito. Mas quando eu passei na porta do prédio, que eu vi que a forma que ele estava, né, todo assim, destruído mesmo, vi que ele foi propositalmente destruído, enfim, cada um com a sua consciência, né? Eu enchi meu olho d'água. De verdade. De verdade. Eu senti como se fosse a minha casa, assim. Entende? Porque eu sou apaixonada por história, sou apaixonada pela história da nossa cidade. Sim. Então, assim, na hora que eu vi aquele prédio daquela forma, eu pensei, poxa, pois é, aquele que prédio. descuido, né? E também e ficou muitos meses daquela forma. Sim. E eu fiquei pensando, por que nenhum... Né, eu sou leiga também no assunto, eu não entendo os porquês, mas por que nenhum enfim, como é que eu diria, o órgão público, né? Sim. Que nenhum órgão público se mobilizou para pelo menos tampar as janelas, evitar vandalismo. É verdade. Evitar esse vandalismo, eu não compreendi. Por que tantos meses, né? Exato. Aí a chuva e as janelas todas abertas, enfim. O prédio é todo de madeira, né? Bem antigo, então. Aquele prédio, ele pertence ao Estado, né? Ele é do governo de Minas. Então, a única... Até que essa realidade mude, até que seja repassado para o município ou para algum empresário interessado em fazer a restauração dele, né? Como costuma ser o caso em Pitangui com alguns imóveis, né? Que alguns empresários aí, principalmente o Haroldo da Souza Paiol, que já fez isso bastante na cidade, né? Com vários casarões históricos. Se resolvem, né? Se prestam a esse desafio de tomar para si a propriedade de alguns desses imóveis, né? Prometendo e fazendo a reforma, a restauração, que é a palavra certa, aí sim. Mas nesse caso, tá lá e se ninguém fizer nada... Mas o que você acha que pode ser feito além desse apelo? Que a gente, de repente, alguma coisa que possa envolver a comunidade? Você é da área do marketing digital, por exemplo. Poderia ser feito alguma coisa também, até no campo virtual, para angariar uma consciência comunitária, né? Com certeza. Foi bem pontual, assim, porque... Eu acho que se tivesse pessoas, né, falando ali na porta, talvez mostrando aquela realidade, como está o prédio, né, eu acredito sim que é aonde esses órgãos, né, independente se é municipal, estadual, federal, enfim, eles talvez queiram dar esse start, né? Nossa, peraí, o pessoal ali está comentando sobre isso. É importante a gente entender que a internet, hoje em dia, tem um poder enorme de mobilização, né, e de influência. Então, as pessoas sabem disso. Inclusive, nós sabemos que nós estamos sendo influenciados, pelo menos se você tiver um mínimo de consciência, né? Então, nesse caso do prédio, se tiver, né, pessoas que... Porque nós estamos aqui falando, mas é muito interessante da gente, talvez todo mundo, essa comunidade se unir, para ter uma pessoa que toma em frente disso mesmo, pode mostrar a realidade do prédio. Se eu não me engano, hoje ele já está fechado, né? Novamente, foi fechado novamente, tudo. As janelas... Mas, assim, mostrar aquilo e marcar, né, talvez os ministérios, enfim, entender o que pode ser feito com isso. Exato. Porque, igual com o marketing, né, a única coisa que a gente pode fazer é mostrar e falar sobre o assunto e cobrar o porquê, e cobrar por que ainda não foi resolvida essa situação, né? Eu sei que desde quando eu estudava lá, na época era a Eliana a diretora, não me engano ainda é. Ainda é. Mas, na época a Eliana, ela sempre falava que tá no trâmite, tá no trâmite. E aí teve um momento que eu acho que realmente quase chegou a haver uma verba, teve alguma emenda, alguma coisa assim, para a reforma do prédio acontecer, mas aconteceu alguma coisa que não foi adiante, essa reforma, né, desse patrimônio. Então eu não sei, acho que tem muitas coisas aí por trás que a gente ainda não sabe.
É esperar para ver. O tempo tá correndo, né? E aquilo ali, a cada dia que passa sem fazerem nada, é um dia que aquilo lá pode ter um dano mais, assim, impossível de ser resolvido, né? E assim, ó, e Pitangui, convenhamos que Pitangui tem muitas coisas que precisam desenvolver, né? Por exemplo, se a gente não tem um teatro, nós achamos que ia ter o teatro e a gente já sabe hoje em dia que vai ser o espaço da Câmara Municipal, né? Sim. Não sabemos o que esse prédio também vai, o que vai acontecer, quais atividades vão acontecer nesses espaços, mas de toda maneira, a gente precisa disso, um teatro, talvez um cinema, talvez, não sei, nós sabemos que tem várias OSCs hoje em dia que está desenvolvendo, eu faço um voluntariado em uma, que é o ICRD, o Instituto Cultural Raiz da Dança. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos um espaço, né, que bom, tá excelente, tá acomodando, mas se for analisar realmente a fundo, por exemplo, a gente trabalha com o próprio nome, Raiz da Dança, então é balé, é dança popular, e está aumentando as turmas, então as salas já estão ficando pequenas, porque a gente ocupa hoje em dia é uma casa, né? É uma casa, mas que tem atividade comercial, mas é uma casa mesmo, de que moravam pessoas. Então tem os quartos, as salas que são grandes, mas não o suficiente para a gente acomodar aquele tanto de criança e adolescente, né? Que é super espaçoso, então é isso. E essa página desse projeto que você está fazendo, tem algum perfil no Instagram, algum arroba que você possa divulgar para o pessoal seguir? Tem sim, com certeza. É o Instituto Cultural Raiz da Dança. Ele tem o arroba IC... deixa eu lembrar. IC Raízes da Danca. Né? Beleza. IC _ Raízes da Danca. Temos hoje, né, é o spoiler, gente. Será que eu posso? Vai, por favor, fique à vontade. Posso. Mas a gente vai, inclusive, esse ano nós teremos a novidade que é um site, né, onde a gente está deixando tudo bem organizadinho para ser um local onde as pessoas vejam a transparência das atividades, então onde elas possam se inscrever também para as aulas, sabe? Que legal. Nós estamos tentando trazer também atividades para o público adulto. Inclusive é uma coisa que a gente, né, aquele de pau pra pedra, mas que é uma coisa que a gente veio debatendo bastante, falando desse público adulto, que é muito focado as atividades em crianças e adolescentes, né, e tá certo, porque elas são uma página em branco, não tem a consciência completamente formada, o senso crítico formado, então a gente tem que ir lá e educar, ajudar a orientar. Mas o adulto, nessa era que a gente está hoje em dia também, né, principalmente agora nessa era da informação, eu acredito que os adultos também estão precisando dessas atividades para deixar nascer, deixar reviver essa criança interior delas, né? A adolescente também, fazer atividade de dança, fazer uma atividade de teatro. Talvez a pessoa trabalha com vendas, né? Ou então quer mudar de setor dentro da empresa e quer trabalhar com vendas, mas ainda tem aquela vergonha ali e tal, tudo mais. Fazer um teatro é excelente, sabe? É muito, muito bom. Aquele dia de estresse, a academia é ótimo, né? O esporte físico. Mas também essas atividades, assim, sabe? Também estimulam muito a dança. Então, eu acredito que o ICRD, né? A gente tem essa página no Instagram que a gente posta tudo. No site também postar. A gente vai estar trazendo para a cidade muita atividade diferente, né? Bacana. E como tem sido assim, a aceitação do ICRD pelo poder público? Então, foi aceito, né? Bem aceito. A gente já está dentro do CMDCA, né? Está no FIA, tem um cadastro CMDCA. Nós estamos no FIA, no Conselho aqui Municipal do FIA, que é o Fundo da Criança e Adolescente, né? Sim. O cadastro também. Então, que a gente tem hoje em dia o Fred como diretor desse conselho. E roda muito bem, ok. Mas, por exemplo, nós já estamos indo para o quarto ano. Porque assim, o ICRD tem mais tempo e tem quando a gente criou o estatuto, né? Que realmente virou um CNPJ. Então, acho que nós estamos indo para o terceiro ou para o quarto ano já de CNPJ, já concluímos os 2 anos assim, de atividade, né? Para estar dentro do CMDCA, nós já estamos envolvendo como ponto de cultura. Mas, por exemplo, ano passado e ano retrasado, nós trouxemos um festival para a cidade. Nós sempre fazemos sarau, uma festa junina, mas são coisas mais internas. E o festival a gente quis trazer para a cidade, porque essas crianças e adolescentes que estudam, né, esse ano letivo inteiro, com atividades como o teatro, as modalidades de dança, a gente trabalha, como eu estava dizendo, né, a gente trabalha com dança popular, jazz, balé, balé contemporâneo, enfim, hoje nós temos a dança do ventre também para o público adulto, né, com a professora Iara, que é nova também lá no Instituto, mas
Então, a gente trabalha com todas essas atividades, tem literatura, temos também aula de economia, a gente trouxe aula de economia este ano, que foi uma super novidade, com o professor Heitor Pineda. Trouxemos também aula de inglês com a Ana Lourdes, Cansado. Então, assim, tem muita atividade lá dentro. A Gleice é a professora de teatro, né, que já deu também entrevista para o Pitanguense do Dia. Então, todos que eles estudam esse ano, no ano letivo, no final, a gente, nos 2 meses de antecedência, a gente conclui para fazer um festival, para elas apresentarem, né, para elas terem algo para o público assistir. Então, quando a gente produziu tudo isso, né, a gente pensou o seguinte: o Hugo teve a ideia, o Hugo Braga, e ele falou assim: amiga, vamos fazer um festival na cidade. Um festival cultural, onde nós vamos contar a história. Ele teve no Réveillon, ele tinha ido para Bahia, conheceu o pessoal da aldeia dos Pataxós, né, o povo indígena da aldeia Pataxó, na Bahia, a Arnã, inclusive. E aí a Arnã contou nesse papo vai, papo vem, de conhecer a cultura. A gente é muito envolvido com isso, né? Com a cultura afrodescendente também. A gente se interessa muito por isso. E aí a Arnã, né, tal, maravilhosa, falando muitas coisas, ela trouxe a história da Amesca. Na história da Amesca, ela é uma história onde que é uma guerreira indígena, né, que ela é filha do cacique da aldeia, mas quando ela nasce tem uma... Arnã, não me xingue, tá? Se eu tiver... Nem Hugo, porque eu produzi o festival, mas a história já tá na produção, a gente tá fazendo um monte de coisa. Mas onde essa guerreira indígena, quando ela nasce, ela tem digamos que uma maldição, né, que cai sobre ela, que se ela casar e ter filhos, né, que ela vai morrer, vai acontecer tipo uma maldição, cara, sobre a aldeia também, sobre todo mundo, enfim. E aí a gente conta a história dela, que é dançada, cantada, interpretada, né? Tem o teatro, a gente misturou o teatro com a dança e tudo mais. Então nós também trouxemos, por exemplo, questões ecológicas, né? Nós construímos uma árvore, que a Mesca, inclusive, é uma árvore, né? Aquelas assim, né? Eu vou contando a história toda assim. Mas a Mesca é uma árvore, onde nós temos até aqui em Pitangui, na Mata da Pedreira, eu já identifiquei dessa árvore, que ela solta uma seiva, que é muito usada para... ela é conhecida também como breu branco, a mesca. Breu branco e a mesca é os que eu mais lembro. Mas é uma árvore mais difícil de achar? Não é uma árvore difícil de achar, né? Difícil de plantar. Na nossa aqui, do Cerrado, tropical, né? Ela desenvolve muito super bem. Só que ela solta uma seiva, que ela serve como Oh, meu Deus, eu esqueci o nome. Para defumação, entendeu? Você pode pegar, por exemplo, essa seiva, você pode colocar na água, diz que é muito boa também para você desintoxicar, como se fosse a famosa água com limão, né? Também é boa para você colocar na água para você beber. É muito usada para... Ela é mentolada, então ela tem um cheirinho mentolado muito gostoso, sabe? Então é usada também para problemas de respiração. Os indígenas usam essa planta para isso. Então, nós trouxemos como proposta, a gente pensou, não, né, no final tem que ter a árvore da mesca, porque a história da guerreira é isso. Ela se apaixona, ela se apaixona por um guerreiro, engravida, tem 2 filhas, mas ela se sacrifica. Então, quando ela se sacrifica, as 2 filhas... É muito linda a cena final. Mas eu não vou contar porque a gente vai soltar no YouTube depois. Ótimo. Mas nessa cena final, as crianças brincam em volta da árvore, da mesca. E tem previsão de quando que vai ser lançado? Aí, no caso, eu acredito que esse ano a gente já vai estar lançando, sabe, essas mídias. Beleza. Mas é muito bonito. Então, essa árvore a gente faz ela a partir até de uma parceria com... Eu lembro direitinho, a gente já conversou com o Rafael do Correios, ele ajudou a gente a conseguir os papelão, aqueles litros 5... Como é que fala? Aqueles litros de água, galão de água, né? Pra gente... Nós produzimos a árvore, sabe? Que legal. Então, assim, foi um trabalhão. A gente produziu as telas, foi um trabalhão. Então, assim, a gente tava juninho, bem amador. Então, pensa nessa complexidade toda, né? Ele chegou, amiga, vamos fazer o festival, que não sei o que tem, a história da mesca é essa, e a gente chama sua mãe para poder ajudar a fazer um coral, a gente vai chamar o coral das idosas, e a gente vai fazer uma imersão, e vai envolver todo mundo, e as minorias e tudo mais. E, nossa, a gente tem aquela energia, né? Sim. E aí, quando a gente foi atrás né? Enfim, da prefeitura mesmo, a gente não teve um retorno muito positivo.
Quando foi essa Na procura? verdade, isso foi 2000 e... Olha, o primeiro festival de 2023 foi em setembro. 23 de setembro de 2023. Então, desde junho, eu trabalhava numa empresa, saí no início, em maio eu já estava saindo, já entrei para o ICRD e aí a gente já começou a captação de recursos. Só que a gente contou muito com algumas coisas dos órgãos públicos, né, digamos assim, palco, talvez na ajuda do som, talvez com, não sei, alimentação. O apoio, ele é diferente. Quando a gente tem um apoio, até os patrocinadores privados, que são as empresas que a gente tem aqui em Pitangui, Sente confiança. Sentem uma confiança maior, fala assim, nossa, esse projeto, ele é diferenciado, né? Talvez não ajuda no aluguel do espaço, ou algum espaço, né, que a prefeitura poderia sediar, enfim. E aí, na verdade, não conseguimos nem abordar o assunto, assim. O Hugo foi várias vezes na prefeitura e tudo mais, mas enfim, a prefeita sempre estava muito ocupada e tudo mais, ou às vezes ela, na hora ali, ela ia atender, mas aí chegava uma outra pessoa, né, porque acaba que ela coordena todas as secretarias, né, mas ela coordena todas demais, assim, as secretarias ali, tá por dentro de todos os assuntos e acaba que sobrecarrega, né, então quando a gente entendeu também que na Secretaria de Cultura a gente não conseguiria essa relação direta, tinha que ser ali. A gente foi, mas não quem que era o secretário de Cultura na época com quem vocês conversaram? Né? Era Zezé, sim. Isso, a Maria José Valéria. Isso. A Ivete também, sempre muito apoio, a Carol que tá lá, né? Sempre foram as três, assim, que pelo menos que nós fizemos a relação. Mas aí a gente não conseguiu, né? Ficamos um pouco, assim, cabisbaixos, mas não perdemos a esperança. Canalizamos essa energia, né, transformamos ela em força de vontade e fomos atrás mesmo dos comerciantes em Pitangui, que eu acho que também tem que ter essa visão da caridade, da ajuda do voluntariado. O voluntariado, ele salva... O voluntariado, eu acho que assim, ele não salva só as pessoas que estão ali que precisam. Sim, que estão sendo atendidas, né? Sendo atendidas, que precisam daquela ajuda, daquelas crianças e daqueles adolescentes. Ele salva a pessoa que está, inclusive, doando. Porque isso traz para a gente um senso de pertencimento ao mundo, não pertencimento a um grupo específico ou somente a uma causa específica, mas a um pertencimento da vida mesmo, que eu estou na vida fazendo algo muito além que é só para mim ou para aqueles que eu amo e conheço demais. É uma coisa de, tipo assim, é genuíno o voluntariado. Aí você fala, nossa, tá, genuíno, mas vocês estão pedindo uma doação, às vezes monetária. Sim, mas é porque essa é a moeda de troca que o mundo reconhece. Exatamente. Mas no final, o que a gente precisou muito foi de mão de obra. Então, quando você fala assim, se puder ajudar também, ele fica, não, mas não posso, mas o dinheiro, entendeu? Então, assim, muitas das vezes a gente não quer realmente pegar o nosso sábado de manhã para poder ajudar em alguma coisa, sendo que a gente está super cansado daquele monte de tarefa para a gente ir atrás do nosso dinheiro. Né? Que no final o objetivo é esse, né? Apesar de toda a canseira que a gente reclama, a gente tá com um objetivo, senão a gente vive igual hippie. Exato. Então, assim, a gente foi atrás dessas pessoas, a gente ficou com medo, nós achamos que a resistência no comércio de Pitangui ia ser bem maior do que os órgãos públicos, né? Inclusive, mas não, foi muito positivo. Foi muito positivo. Parabéns, Comércio Pitangui. Parabéns mesmo, porque assim, claro que a gente teve pessoas que olhou pra gente meio assim, a gente percebe tudo, né? E até porque quando você chega num local para você ter esse tipo de reunião, explicar, e eu vou falar bem seca mesmo. Fica à vontade. Você pediu dinheiro, né, para explicar o porquê que eu preciso. A gente foi com uma tabela muito bonitinha. Detalhado, né? Detalhado, mostrando para tudo que a gente precisava. Você chega talvez, não sei se é uma impressão minha, se eu estiver errada, mas que é como se fosse um pedinte mendigando, né? Aquela energia do mendigar, assim, que parece que está num ambiente, não é isso. É uma coisa que polêmica, né, Estados Unidos. Mas que na hora que você chega assim nos Estados Unidos, que você entende como que funciona essa questão cultural para esse tipo de projeto funcionar, cara... É super normal, é uma relação que, inclusive, as empresas procuram. Lá, as empresas vão atrás de antigamente ONG, né? Hoje a gente fala OSC, mas vão atrás das OSCs para poder fazer doação, até muitas das vezes para elevar a própria imagem delas, né? Então, assim, eu fico
fiquei impressionada. Algumas pessoas teve essa reação, mas outras não. Outras eu fiquei impressionada. Foi muito gratificante, porque a pessoa estava escutando, sabe? Parava, analisava, e isso ensinou muito a gente também que estava ali, amador, né? Bem juninho, assim, os dois. Os dois, nós temos, né? A cara de criança, assim, falando, ó, que a gente quer fazer isso em Pitangui, e tananina e tananana, e aquela empolgação. E eu não, entendi, claro. Que bom. Você pode citar alguns exemplos de patrocinadores que fecharam nesse projeto para a gente fazer aqui a devida divulgação deles? Nossa, a gente teve patrocinadores, olha, a lista é bem grande, então me desculpem, tá? Se não lembrar de todos, mas a gente tem a LMV, que é a Cíntia, né? Ela é assim, é uma mãe do ICRD, posso falar de verdade, que ela, inclusive, ela ajuda a gente sempre. Temos eu lembro que a maçonaria, a gente fez até uma reunião lá, eles tinham acabado a reunião deles, né, e teve o jantar, e eles sediaram esse momento para a gente poder falar. Foi tremendo. Como é que eu falava para aquele tanto de pessoas, né? Mas eles escutaram super, fizeram perguntas, foi muito bacana. Eu estava indo com uma impressão e tive outra completamente diferente. Que legal. Maçonaria, LMV, teve a padaria Giré, a Raquel, que sempre, na verdade, ajuda. Tem o pessoal da Pega Leve também, que ajudou. Algumas lojas que, assim, fizeram pequenas doações, mas que fizeram para querer participar. Teve também, quer ver? Eu já estou confundindo com os dois festivais. O Bruno Refeições, que sempre... E, assim, muitos destes não foi com o dinheiro, porque a gente, às vezes, precisava do dinheiro para comprar um material. Sim. Né? Então, por exemplo, Pega Leve, né? Onde a gente... nós fizemos a cozinha, né? A praça de alimentação, assim, nos dois festivais. Então, a gente precisava do pratinho, do copo, alguma coisa assim. E aí, eles fizeram esse nível de doação. Legal. Quer ver quem mais? É que teve pessoas que eu fiquei conversando por mais tempo. Mas foi mais ou menos essa galera. Também teve a Credit Copy, Credit Pitch. A Credit Pitch que ajudou a gente com patrocínio muito positivo, foi essencial. A Carol também, da Turmalina, né, que é a do setor de marketing, ela foi... Nossa, foi muito bacana. Ela veio aqui, ela foi na sede, que antigamente era no Chapadão, perto ali do Ferreirão. Ela foi até lá, conversou com a gente, deu dicas, inclusive, deu uma super assistência, sempre ajuda. Ajudou no festival do ano passado também. Então, assim, foi um pouco assim dessas... a Choque Tintas, o Edilson também, que, nossa, foi um que legal. trâmite. Então, assim, basicamente esses comerciantes, sabe? É bem legal. Bacana demais. E aí, depois desse, qual outro projeto, assim, da sua produtora, desse projeto que vocês fizeram que a gente possa detalhar aqui também? Então, pelo ICRD, né, eu entro como voluntariada, com esse voluntariado, e a gente sempre, como eu te disse, a gente produziu o festival, que é gigante, foi enorme, teve venda de bilheteria e tudo mais e tal, mas a gente fazia sarau, né, o sarau do ano passado foi muito interessante também, até eu apresentei, a gente trouxe como proposta os professores também se apresentarem, para a gente estar todo mundo muito conectado, envolvido, mas, então a Arcano ajudou o ICRD nessa parte, que é muita atividade ali dentro, onde eu construí muita coisa com o meu portfólio, com essas atividades do ICRD, mas ano passado nós tivemos a Lei Paulo Gustavo, né? Sim, é verdade. Isso. Nós tivemos a lei de incentivo da Paulo Gustavo. Então, meio que eu já estava trabalhando ao mesmo tempo com o meu padrinho, né, o Guilherme Alves, com fotografia e filmagem, nesse setor. E aí, com a Paulo Gustavo, a gente pensou, poxa, vamos entrar, vamos fazer um projeto? O convidou, aí nisso eu comecei também a envolver com a elaboração de projetos, né? Nessa elaboração de projetos, eu entendi como que funciona esse mecanismo, né? Como que tem que ser construído um edital e tudo mais. E aí a gente fez, assim, digamos que demos a mentoria, /consultoria para vários desses projetos que foram aprovados, mas pegamos alguns específicos, igual o documentário. Eu digo mais que é um videoarte, assim, O trem, da Maria Fumaça? Não, na verdade, esse é o do Memórias, né? Sim, Mas sim. foi do Vozes do Feminino, que é onde... Esse é um projeto do ICRD, aonde... Não, perdão. Esse é um projeto do ICRD em participação com o meu padrinho, que a minha mãe, a gente pegou alguns poemas, 5 poemas que retratam a vida da mulher, as fases da vida da mulher, da infância até quando ela está 60 mais, né? Melhor idade.
E aí, a minha mãe pegou esses poemas e compôs uma melodia. Que legal. Ela fez a composição de todas as melodias. Então, nossa, foi incrível esse projeto. São E poemas também, que já existiam ou ela criou também? Agora fiquei curioso nesse os detalhe. poemas já existiam. A gente pegou, que ela por exemplo, a colocou Adélia a música, né? Prado. Ah, sim, que Um legal. dos poemas é da Débora Lacerda, que é uma aluna do ICRD, que ela faz parte da banda também, sabe? Então, assim, as meninas Que são legal. incríveis, são incríveis. Um dos poemas foi dela, da fase adolescente. A gente pegou a da infância. Se eu não me engano, a gente pegou, não foi nem de uma mulher, foi do... Sim, mas ele é um escritor muito famoso. É muito famoso. São muitos autores, né? Isso, muito famoso. Mas aí, então, foi basicamente isso. E aí eu entrei também com a Arcana em oficinas, orientei o Marcos com uma oficina de capoeira na zona rural que teve. Fiz uma oficina com a minha mãe da Caixa Musical, que foi no Gustavo Capanema, onde nós fizemos uma vivência com os alunos, né? Até esqueci o nome que se usa. Mas é uma atividade recreativa, né? Com eles no pátio. E também pedimos eles para trazer materiais recicláveis que dava para a gente construir instrumentos. Então, garrafinha d'água, rolo de papel higiênico, rolo de papel toalha, que a gente levou alguns materiais de cor para pintar, para desenhar e tal, para criar esses instrumentos e depois fazer uma composição, um cânone com eles. Não, foi incrível. Tá tudo no Instagram também. E, legal. Assim, o meu xodó, que não poderia deixar de falar, né? Que é o Memórias Vívidas. E foi o documentário que eu produzi, junto com o Dilerme, com o Dilerme Alves, com a Jéssica Lobato, fotógrafa, com o Hugo, né, Braga, que é o diretor do CRD, o Israel também, o Israel Almeida, historiador, me ajudou. E foi entrevistado também no Pitanguense do Dia. O primeiro entrevistado do podcast foi ele. Não, Israel ama. Gente, não, ele é incrível. Ele é incrível. Ajudou demais também. A Cristina, que é a de Velho da Taipa, né? Do Velho da Taipa, né? Que, assim, ela é uma... Como é que a gente fala mesmo? Ela é responsável lá pelo acervo, né? Curadora do acervo, assim. Do museu lá, do museu. Que, inclusive, não é exatamente o patrimônio, assim, digamos, o museu, né? O prédio, sim, é o patrimônio, o espaço, mas não é reconhecido ali ainda como um museu, né? Que, inclusive, é algo a se ressaltar que poderia ser. Para ter maiores investimentos ali dentro, como as prateleiras, como aquele... Não sei como é que fala, tá, gente? Mas as etiquetinhas, né? Que quando é do Estado, tudo bonitinho e tal. Sim. Porque é a Cristina que fez aquilo se transformar em um museu. Né? A Cristina que fez todo o trâmite de coletar todas aquelas coisas que estavam ali dentro. Que é um museu barra biblioteca, né? Isso. E eu me recordo que já tem muito tempo que a Cristina faz isso, já recolhe esses livros e tal. E aí um dos livros que mais me marcou, que eu li, foi do Dan Brown, que é Anjos e Demônios. Que ele foi um livro que na época eu lia muito romance, ficção, essas coisas, né? Tava ali com, sei lá, 12, 13 anos. E aí Anjos e Demônios, né? Eu sempre tive uma vibe meio darkness. Então aquele título me chamou a atenção. E aí eu comecei a ler, achei muito difícil. Inclusive, uma leitura difícil, assim, que me exigia. Tinha muita coisa que eu não entendia, falava de moléculas. Envolvia muito química com uma ficção científica e o Vaticano. Então, eu achei aquilo incrível. Eu falei assim, não, eu vou ler esse livro até o final. Quando eu já estava na metade do livro, eu já estava entendendo o vocabulário, né? Como que funcionava, já estava bem mais rápido ali na leitura. Eu falei assim, meu Deus... E assim, então, sabe, as coisas estão muito interconectadas. E no Memórias, a gente produz esse documentário, né? Produz esse documentário que eu começo... O intuito dele inicial, na verdade, é porque a gente vai na estação um dia, conversa com a Cristina. A Cristina, né, desabafa muitas coisas em relação à vida pessoal dela, ao atual trabalho dela. Meninos, útil e agradável, eu pensei, cara, Pitangui começou no Velho do Taipa. Pitangui começou... Aí eu fui pesquisar sobre a história da cidade, porque eu não vou mentir. Eu assim como vários pitanguenses, mesmo sendo envolvida com a história, né, conversada com essas coisas e tudo mais, eu não sabia tudo da minha cidade. Acho que... Enfim, eu acho que não posso colocar essa culpa em ninguém, porque a responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade, ela é nossa de querer se informar, de querer se instruir, de querer saber onde nós estamos. Né? Mas esse incentivo,
né? Ele teve sim na escola, os desfiles, mas é diferente. E a gente precisa lembrar que as coisas estão mudando, né? Hoje em dia, cada vez mais os jovens estão envolvidos em redes sociais. E assim, não só como na rede social, cadê os teatros? Cadê um evento? Né? Cadê um evento que fala sobre isso mesmo? Enfim, toda essa valorização que eu acho que precisa, sabe? Uhum. É igual eu falo, as pessoas não sabem, por exemplo, que o Borjala é pitanguense. Exato. E eu descobri isso durante a pesquisa, Sim. né, sobre a cidade. Então, eu fico impressionada. E aí, nessa pesquisa, eu falei, cara, Pitangui começa no Velho da Taipa, tem que ser a Cristina mesmo. Tem que Exatamente. ser ali com a história da Cristina mesmo. E o Borjala, inclusive, nasceu lá, né? E Naquela o região ali, Borjala, não só em Pitangui, mas em Velho da Taipa. Ele nasceu, inclusive, no Velho da Taipa. Então, Curiosíssimo, tudo né? vai se conectando, né? Isso. E aí, inclusive um dos projetos também que cai na Paulo Gustavo é um roteiro, uma criação de roteiro do Bartolomeu de Queiroz. Você já ouviu falar dele? Esse nome não me é estranho, viu? É um Sobre escritor que que se já ganhou o prêmio Jabuti. então pronto, É é por assim, isso. famosíssimo, e ele é pitanguense também. Também? O Olha. vô dele tinha, algumas pessoas até conhecem a história, o vô dele tinha uma casa, ele morava, esqueci o bairro que ele morava, mas na casa dele ele escrevia nas paredes. Ele escrevia em todas as paredes, tipo assim, fofocas, inclusive. Pitanguense nato, né, gente? Ele escrevia, por exemplo, fulano de tal veio aqui em casa hoje, contou isso, isso e isso. Incrível. E se ele inventava um poeminha, alguma coisa, alguma coisa, ele colocava também. Se tinham casos mais picantes, umas fofocas mais densas, assim, ele escrevia lá no alto da parede, no teto. Então, assim, também é um pitanguense, né, muito famoso. Mas, enfim, e aí, o meu intuito inicial era fazer com que o roteiro da Cristina falasse muito sobre como é a vida desse pessoal ali, sabe, no Vale da Taipa. A história da família dela, ela vem de uma família, a mãe era indígena, né, na verdade, indígena já não mais, porque não tinha essa... Vamos falar a verdade, né? Aqui na nossa região... Aqui na nossa região, tudo isso foi muito descaracterizado. Nós temos o Quilombo, ali, né, como é que chama? Veloso. No Veloso, isso mesmo, o Quilombo do Veloso. Mas foi Leandro Ferreira, você não tem mais, aqui não tem na região. Então, eu falei assim, cara, eu vou contar a história da Cristina, vou contar essas coisas, vou contar, por exemplo, a tia nasceu na senzala. E na hora que você faz as contas, já tinha acontecido a abolição. Aí você falou assim... Que estranho, né? Tem muita coisa encoberta por aí. Tem muita coisa que a gente não sabe. E, assim, botar a boca no trombone mesmo das coisas que aconteceram, que continuam acontecendo, dessa questão afrodescendente, né? Que ela carrega muito forte. E aí, o pai dela era ferroveiro, né? E tudo mais. Então, o meu intuito era ir. Eu chamei a prima dela, inclusive, na época, a Júnia. Que a Júnia, ela contou que tinha eu tenho uma familiar que faz a pesquisa, né? Que foi uma das suas convidadas. Exato, a nossa entrevistada de ontem, a Júnia. Entrevistada de ontem. Então, ela junta muitos papéis, ela vai atrás mesmo, ela pesquisa muito sobre a ancestralidade da nossa família. Então, o meu foco ia ser aí. A minha conversa com a Júnia trouxe muita informação. Assim, é proibido em 300 países. Temos nem 300 países no mundo, mas é proibido. E aí, quando eu comecei a construir esse roteiro, eu falei assim, cara, tá meio difícil. Acho que eu fui um pouco medrosa, sabe, Ricardo? Vou confessar. Acho que eu fui um pouco medrosa, assim. Acho que eu também estava aprendendo sobre construção de roteiro, sobre filmagem, sobre equipe. Então, eu fiz a coordenação do projeto. Então, assim, eu estava na filmagem, eu estava no roteiro, eu estava pensando no marketing, e estava ali, claro que todo mundo me ajudando ao mesmo tempo. Nossa, fulano me ajuda com isso, tal. Meu padrinho foi excelente, porque ele já está dentro do audiovisual, então ele me ajudou a construir muito esse roteiro. A edição, inclusive, foi ele que fez. Foi muito engraçado, a gente ficou praticamente 24 horas sentado na frente do computador, fazendo essa edição. Que legal, eu gostei muito. 5 horas da manhã. Gostei muito de ouvir o filme, ouvir o documentário, gostei bastante. O que você mais gostou? Inclusive, a entrevista com a Cristina eu acho que foi bastante enriquecedora. Tem uma entrevista também com uma senhora lá que relata quando ela estava numa máquina e ela acelerou e parou, ela bateu o nariz assim, né? No banco da frente. A Mária estava em que, inclusive, ela é a avó do Israel, sim.
E também teve uma entrevista com um senhorzinho já, Senhor Chico. né, aposentado. Isso é muito legal porque é um registro histórico de uma geração que tem poucas pessoas ainda vivas, né? Então, se não fosse feito esse registro histórico logo, então talvez daqui a algum tempo não fosse possível mais, né? Exatamente. E aí, o que você acha então depois dessa produção que ficou sim muito bem feita? Gostei muito do documentário. Obrigada. Inclusive, uma curiosidade, eu assisti umas 5 vezes porque recentemente eu participei da produção do Cine Banquinho, que é um projeto que foi idealizado pela Tina Barcelos. Sim, claro, incrível. Também com a lei Paulo Gustavo. Gustavo. Exatamente, foi no ano passado. O projeto consiste em apresentar filmes em várias regiões, inclusive na zona rural. Teve em Veloso, Campo Grande, Legal. né? Teve várias regiões. Eu lembro que passou em Rio do Peixe também. E em várias localidades, e também em bairros de Pitangui. Então, a gente percorreu essas localidades. Descentralizadas. Exatamente, sim, totalmente, justamente para tornar mais plural, né, o alcance, exatamente. E sempre antes das exibições dos filmes, a abertura estava sendo com esse documentário. O que você acha disso, quando um material que você fez com tanto trabalho, né, que partiu de uma ideia, que antes de um filme ficar pronto, seja qual for, um documentário ou um longa, tudo começa do mesmo caminho, né? Do nada, da ideia, do projeto, da primeira canetada ali no rascunho, do roteiro e tal. O que você acha de tempo depois? O projeto já ganhou perna, já está sendo visto por aí, às vezes você nem sabia, tá sabendo agora que tanta gente viu. Às vezes a gente não tem nem noção dos lugares que está indo, né? Mas assim, eu ainda não... Eu descobri, né, recentemente que eu consigo participar de mostras, de festivais, até de premiações com o projeto do Memórias Vívidas, né, com esse curta-metragem. Só que por enquanto, eu deixei ele nas redes sociais, postei no meu canal do YouTube mesmo, que é da Rascarini, não foi da Arcano, foi meu mesmo. Mas aí eu tive um alcance, assim, no primeiro dia que eu postei, eu tive, acho que 90 e poucas visualizações, assim, né, no YouTube. Fala sério, eu me achei a famosa. E eu tinha uma curtida e ganhei um seguidor. Eu falei, subiu pra minha cabeça? Influencer. Não, subiu pra minha cabeça na hora. Eu já tava andando assim, Pode vir os contratos, daí é só... Não, pode vir os contratos. Eu já tava treinando no espelho, o Oscar, né, na premiação. Thank you very much. Thank you. Entendeu? E aí... não, foi esse. Eu fiquei muito, muito feliz, muito animada, assim. Eu nunca imaginei. Porque não é que só a sua vida, né? O seu envolvimento. Eu fui uma pitanguense que, tipo assim, eu trabalhei em lojas e tal, em alguns comércios. O sonho era trabalhar, por exemplo, num banco por conta de um ar-condicionado, né? Confesso. No calor que a gente passa, ninguém te compra. Né? E assim, eu sempre tive essa vibe mais company mesmo, mais corporativa, de computador e tal. Sempre fui muito antenada. E aí, eu pensei assim, esse era o meu máximo, assim. Eu não tinha muita perspectiva. Apesar de sonhos, sempre ideias muito fora da curva. Sempre me sentindo meio... Que às vezes os meus papos, ou às vezes as conversas em alguns grupos, né? De acordo com as idades, com a minha evolução, assim, conforme eu fui crescendo. Às vezes eu não me encaixava, entende? Eu falando assim, poxa, mas será que então a vida é isso aqui? Só isso aqui, cara? Mas tá bom, vamos vivendo, tá ótimo, vamos agradecendo. E aí, as coisas que eu fui vivendo, experienciando e tudo mais, e aí dentro da arte, aí entrei no ICR, aí meus pais são artistas, meu padrinho é artista, eu sempre, como eu disse, eu fui uma criança criada com vó, então eu via filme horrores, né? Consumia muita televisão, muita novela, mas muito filme. Sempre fui apaixonado com cinema. E aí eu falei assim, eu falava que quando eu era criança que eu ia ganhar um Oscar, né? Que eu ia ser atriz e tudo mais. E aí eu falei, cara, na hora que eu vi essa oportunidade, assim, eu desacreditei. E na hora quando tudo aconteceu, o dia da estreia, eu vendo aquelas pessoas, teve gente que, quando acabou o curso, veio chorando até mim. Eu falei... Aí eu enxerguei que não é eu. Não foi nem eu e nem a equipe, né? Porque eu não estou sozinha hora nenhuma nisso. Nem eu nem a equipe que fez. É algo que passa por mim. Sim. É como se eu captasse algo e só fosse a energia que materializou no mundo. Porque, assim, é muito maior o alcance disso. E aí eu comecei a ter noção cada vez mais o que é a emoção humana, o que é que faz sentido para as pessoas. Não à toa hoje o marketing, eu sou muito emocional, eu acho que emoção, razão tá aqui, assim.
Tô tentando equilibrar cada vez mais, né? Ficar mais equilibrado. Mas sempre tá aqui, tava assim, e eu comecei a absorver mais as pessoas. Sem primeiro rotular e tal. A gente faz isso, né? Esse pré-julgamento das coisas, não de julgar. Mas esse pré-julgamento, não. Tá, o fulano tá ali todo de preto, cabelão, tá nada, deve ser um roqueiro, né? Exemplo. Sim. Esse pré-julgamento, assim. Mas aí eu comecei a sentir, parece que algo em mim, algo dentro de mim com essa experiência destravou, e eu comecei a sentir mais as coisas, as pessoas, as histórias. Porque para as entrevistas eu tive que prestar muita atenção. Né? E assim, o curta ele tem 16 minutos, as entrevistas no máximo 1 minuto ali cada um, mas eu fiquei 2 horas na casa dessas pessoas, na vida dessas pessoas, na história, muita coisa. Aquela, né? Proibido em mais de em vários países, né? O que muito se foi falado, mas assim, eu entrei. Eu sou assim, né? Eu gosto muito da psicologia, então eu entrei de verdade, é como se eu estivesse invadindo, assim, nadando na vida das pessoas, na emoção delas. E aí, quando eu vi isso acontecendo, a estreia, o YouTube, o Instagram, teve uma repercussão sensacional. As pessoas no meu direct, nossa, Darla, que bacana, nossa, isso. Quem que é fulano de tal? Legal. Nossa, eu nunca imaginei que isso tinha aqui em Pitangui, que era dessa forma, eu nunca tinha visto por esse ponto de vista, sabe? Foi gigante. Foi enorme essa assim, pra mim, dessa forma. Faz valer a pena, né? Demais. E eu vou falar outra coisa também, que é sobre, por exemplo, esses idosos, quando eu entrevistei, eu fui criada, como eu disse, né, com minha avó até hoje. Sim. Então, quando eu estava produzindo documentário, era eu que estava com a minha avó, cuidando dela. Passava o dia em casa trabalhando assim online e ficando com a minha avó. E aí, então eu sempre tive uma facilidade para conversar com as pessoas mais velhas, de entender, de ter aquela sabedoria de escutar. Nós estamos numa fase acelerada da vida, entendeu? Parece que a gente está no 2.0 do WhatsApp o tempo todo. E é assim mesmo, só que quando você toca nas pessoas que nasceram ali em 1900 e bolinhas, e 38, 1940, eles não estão nesse momento que nós estamos. Então, eles falam lento. A idade, tá, mas é diferente. A forma deles falarem da vida é diferente. Então, assim, isso foi tendo que me trazer um equilíbrio de estar no todo, porque eu estava fazendo uma coisa que é super acelerada, eu precisava fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu sentava, por favor, fale, diga. E eles, assim, aí tudo. Enfim, né? Como você pode ver lá, todo mundo posicionado, algumas pessoas em pé, outras sentadas. Mas a gente aí posicionava câmera, luz, né, iluminação. Eu sentia que a questão de, tipo assim, nossa, eu ainda tenho valor. Eu sou muito ligada com criança, adolescente, sim, pelas minhas vivências também de vida, de história familiar, mas eu fui criada como uma pessoa mais idosa. Eu ia para o asilo para conversar com essas pessoas, eu ficava indignada que os filhos não iam me visitar. Eu ia para a Vila Vicentina. Isso. Com menos de 10 anos, eu lembro direitinho da Lourdes, né? Nossa, maravilhosa, eu adorava ela, tinha um sorrisão, assim, me sentia super acolhida perto dela. Então, quando eu fiquei sabendo que eu não sabia ler e escrever, eu falei assim, não, nós temos que resolver esse BO aí. Tipo isso, né? Não, vamos resolver essa treta aí, querida. Ia lá, eu e minha prima Maria Clara, a gente ia lá e tal, vamos ler e escrever. Nós não sabíamos o que estava fazendo, mas vamos, contorna aqui o A. Que legal. E a gente ia para casa e fazia planejamento de aula. Que legal. Então, assim, eu sempre estava nesse meio dessa e ela parte. Conseguiu? A senhora conseguiu? Conseguiu. Em parte, sim. Ela aprendeu a assinar o nome. Que legal. Assim, já é um grande avanço, né, para quem não conseguiu. E a gente, assim, né, super preocupada em resolução de problemas, né? Mas eu fiquei pensando assim, cara, e se essa mulher recebe, sei lá, uma encomenda errada, alguma coisa? Todas ali na vila são aposentadas, a gente sabe como é que funciona, né? Então eu fiquei preocupada. Eu falei assim, tem que aprender a ler as correspondências. Vai que chega alguma coisa assim, ela tá pagando e nem sabe. E aí eu falei, então é isso. Pelo menos o nome dela assinou, lógico que depois a gente, criança também é empolgada, né? Vive de empolgação. E aí depois de tempo a gente foi deixando, assim, nem lembro o que aconteceu. Mas aí eu sempre tive esse olhar para esse pessoal. Inclusive, eu já penso muito na minha velhice, né, em relação a isso. Eu acho que a nossa sociedade, a minha geração, então, vai sofrer um baque enorme quando for chegando a velhice, assim. Ainda mais que a gente está na era do Botox. Eu já tô doida para fazer, eu tô com 23 anos, né?
Quem tiver aí, viu, quiser patrocinar, quem fizer um Botox aí, gente, ó, pode me procurar. Que eu vou ser uma ótima cobaia. Mas aí, então, eu, assim, percebi muito dessas coisas, sabe? Quando eu vi ele se sentindo importante, eu acho que isso que me enriqueceu. Foi muito bom depois eu vou falar a verdade, o glamour vivido, assim, naquela fase de lançamento, todo mundo chamando, diretora, elogiando, né? roteirista. E a gente fala, caramba, eu ali que também editora, estava parte disso tudo e tal. Mas eu vendo as pessoas felizes me tornou mais feliz. O impacto, né? E foi um autoconhecimento para mim, que eu já sabia eu sou uma pessoa que eu fico feliz com as outras pessoas, com a felicidade das outras pessoas, de verdade mesmo. Porque se tá acontecendo de bom ou ruim com você, assim, se a gente é familiar, convive, pode me atingir pela empatia que eu tenho, mas a maioria das vezes as pessoas, né, tipo, tudo fácil. Mas não, eu de verdade sinto, assim, sabe, muito com as pessoas, a alegria delas. Eu fico feliz com isso, me abastece também. Então, na hora que eu vi aqueles idosos, assim, se sentindo valorizados, com aquele monte de história, e na hora que eles contavam da juventude, coisas que às vezes eu não expus ali, o senhor Chico, então, nem se... Ele me falou tanta coisa. Ele falou assim, se fosse você jovem aqui de Pitangui, desse jeito, eu não aceitava isso, não. Eu não aceitava o que vocês vivem hoje em dia, não. Na minha época, a gente tinha cinema, a gente tinha teatro, a gente tinha discoteca, desse jeito. A gente tinha discoteca, dançava muito. Nossa, a gente ia ver as namoradas. Entendeu? E aí vem aquela coisa, peraí, ele foi um jovem como eu. Ele sentiu exatamente o que eu senti. Ele, entendeu? É só a data que está mudando. E hoje a gente tem a tecnologia. Mas antigamente era a rádio, antigamente era o jornal. Então as coisas só estão evoluindo e se metamorfoseando. Mas tudo é a mesma coisa. Então o sentimento que ele tinha lá é o sentimento que eu tenho aqui em relação a isso. Olha para você, né? Então vai havendo essas conexões. E aí, na hora que eu via eles falando essas coisas, eu falei assim, meu Deus, que rico. Eu quero muito continuar trabalhando com essas coisas, com a criatividade do ser humano, com a sabe, tudo que torna a gente vivo. Sim. Então aí foi assim, essa experiência para mim foi incrível, foi espiritual. Foi espiritual para mim. E essa parte de autoconhecimento, tanto de reger um projeto, eu tive imensas dificuldades, erros demais, com certeza. Que igual, tem questão de roteiro, eu acho que se eu poderia ter pegado mais idosos, mais entrevistas, mas saiu da forma, não tem nada que eu falo assim. Claro que se eu analisar, eu alteraria isso, isso, mas eu sou muito assim também, que já que eu fiz, já que o feito está feito, já existe, já está materializado, que bom, então é ele mesmo, eu sou muito feliz com ele. É isso aí. E aí, então aí foi um pouquinho disso, esse autoconhecimento, sabe, de erros, acertos, de ver o que me deixa feliz, ver outras pessoas felizes, que não me incomoda trabalhar com um idoso, que não me incomoda trabalhar com uma criança. Ainda sobre o seu documentário, um trecho que eu lembrei agora que eu gostei bastante também, você me diz se esse trecho é no meio ou mais no final, mas eu acredito que seja no final. É um momento que tem umas dançarinas ali na estação Velho da Taipa fazendo uma coreografia e tem uma imagem de cima, né? Que eu imagino que vocês tenham usado o drone. Muito bem feito, assim, que a câmera vai descendo e mostrando elas fazendo uma coreografia, imitando um trem. Eu achei aquilo muito legal. Como que surgiu aquela ideia daquela coreografia? Então, na verdade, a gente queria trazer para o curta algo muito conceitual. A gente queria trazer algo bem conceito assim mesmo para o curta-metragem. E aí, né, lá dentro do ICRD tem a turma de formação, né? Que as meninas, que a Júlia, a Vitória, a Débora, a Ana Júlia. Gente, eu tô esquecendo de uma. A Sofia, né? Essas 5, a gente pega elas para tudo, praticamente. São instruidíssimas. E aí, a gente pensou o seguinte, vamos fazer algo conceito, meio fantasia, que eu amo fantasia. E aí onde, vamos supor, a Cristina vai falar alguma coisa, aí na hora que ela passar na ponte, ela andando para lá, talvez venham as meninas com uma dança, que aquilo é a dança contemporânea, né? Para quem às vezes não sabe, aquele estilo de dança chama dança contemporânea. Onde você usa vários elementos de várias modalidades, mas são movimentos mais fluidos, né? E aí... a gente pensou assim, vamos supor, a Cristina vai andando, aí as meninas aparecem, talvez de canto, trazendo uma ilusão, uma coisa meio assim, o que tá acontecendo? Só que na hora que a gente passou pro roteiro, já falou assim, eu falei assim, Hugo,
eu acredito que a coisa, né, nós dois chegamos numa conciliação assim, que assim, eu acho que a coisa vai ficar meio esquisita, né, porque a nossa produção, assim, não é Hollywood ainda, então eu acho que a gente tá meio confusa que a história com essa interpretação. Porque aí, como eu te disse, o roteiro da Cristina primeiro ia valorizar só a história dela, esses mistérios, né? A questão familiar, quem foi, a desvalorização do povo indígena que acontece aqui, enfim. Ia ser isso. Aí depois a gente mudou para falar totalmente do trem. Vamos partir de um início, né? Porque Memórias Vívidas eu espero que tenha 1, 2, 3, 4. Legal. Mas parte de um princípio. E aí, o que a gente fez? No final, a gente coloca uma música mais emocionante, vem com a Cristina trazendo... a visão dela de mundo, e ela fala muito dos jovens, eu acho muito legal, que a Cristina ela tem muita fé nos jovens. Ela tem muita fé, ela é uma das poucas ainda que eu conheço hoje em dia que tem fé na humanidade, sabe? Ela tem muita fé no amor das coisas, que as coisas podem ser transformadas pelo amor, não pela guerra ou pelo ódio, né? E isso, assim, tá vendo? Eu fui aprendendo demais com essas pessoas, assim, foi me enriquecendo muito. E aí, nessa mensagem final dela, a gente pensou assim, o Hugo pensou, amiga, eu vou fazer, então, uma coreografia, o Hugo Braga, que produziu, vou fazer uma coreografia que conversa, né, com esse cenário. Eu falei assim, isso, traz algo que vai conversar com a estação, porque eu penso que tem que ser dançado ali, em torno, dentro do local, do espaço, vou falar com o meu padrinho para puxar o drone e tudo mais. E aí ele criou aquela coreografia maravilhosa, que conversa. Ficou legal demais. Né, e assim, não fica tão desconexo, se a pessoa tiver uma observação maior, porque enquanto ela está falando da juventude, da esperança, do futuro da humanidade, tal, as meninas são jovens, são alunas do ICRD, inclusive, que esse ano não está mais com a gente. Inclusive, elas estão dançando, e a música cantada é uma versão do Moisés Navarro, que é um artista pitanguense que assim, está construindo muitas pontes, né, e fazendo muita história também para fora de Pitangui, né? E que já foi entrevistado aqui no podcast também. Já foi entrevistado, confira no canal. Aqui. Isso aí. Bacana demais. Agora eu tô curioso para saber o seguinte, de onde vem essa técnica? Porque o que você está me descrevendo aí são técnicas de cinema, que se aprende né, com teoria de cinema, construção de roteiro, filmagem, captação de som, captação de imagem com drone, né? A própria captação de imagens em solo, as entrevistas com os personagens, a seleção dos entrevistados, tudo isso é um pouco de comunicação, tanto em jornalismo quanto em construção de cinema também. Queria, então, que você contasse pra gente aqui quais são as fontes, né, nas quais você bebe para conhecer e ter essa base de trabalho. Então, Ricardo, pro Memórias, eu tive que me estudar mais, né? Tive que dar uma profissionalizada, porque eu não estudo, né, na área, não tenho uma faculdade da área. Então, eu falei assim, eu preciso entender melhor como que eu vou construir o roteiro. Porque a ideia era até o João Oliveira, né? João Pedro, que ele é professor de literatura no ICRD também, mas ele trabalha com a Mosaico Editora. Sim. Você sabe, aquela que fez o Servo Fiel, Padre Libério. O último livro lançado é da Mosaico, então o João tá legal. Dança no Aruanda, que é um grupo de dança de Belo Horizonte. Então, assim, ele também estava me ajudando nessa construção. E o João, ele já tem mais know-how no assunto. Então, ele me orientou demais com muitas coisas, tudo. Ele me deu essa consultoria, né? Me orientou. Mas a fonte mesmo de o que ia ser o início, né? Que aí depois que eu fui entendendo, eu falei assim, não, peraí, tá, eu tô visualizando isso daqui. Porque eu tenho a tela mental. Essa tela mesmo, onde eu paro e imagino. E eu consigo criar, assim, sabe? Na minha cabeça, eu consigo visualizar as coisas. Eu falei, tá, mas como que passa isso para um papel? Aí lá vai, cena 1. Áudio. Passarinhos cantando. Aí eu pensei, não, mas pera, como é que chama? Eu pensei num efeito, né? Vamos supor, tudo amanhecendo. Sim. Aí a tela escura, fica toda clara, fade out, por exemplo, né? Sim. Pá, fecha. Eu não sabia nome de nada. Então, como que... Até eu escrever aquilo tudo, eu falei assim... Eu não estava, como eu estava nesse processo das entrevistas, toda hora vinha uma ideia nova, eu não consegui escrever.
fazer essa coisa no papel mesmo. Então, o que eu fazia? Eu peguei o bloco de notas do meu telefone, o checklist, e colocava toda a ideia maluca que vinha na minha cabeça, e solta, muito solta. Aí eu ia no YouTube, pesquisava algumas coisas de roteiro, como que faz, como que é um set de gravação, vi muitas coisas. Depois do Memórias Vívidas, a forma que eu assisto um filme, qualquer coisa, qualquer audiovisual que seja, de um clipe de música, a uma entrevista, a um cinema, né, Hollywood, eu não vejo mais a mesma forma. Inclusive, acho que a gente passa a forçar a ver da maneira mais fantasia, né, que isso traz. Então, eu comecei a observar muito como que eles faziam com a câmera, o que é legal, o que ia encaixar. Comecei a assistir muito documentário mesmo. Fiquei impactado, tanto documentário bom que tem no mundo. Eu sou uma apaixonada. E o documentário, ele é como é que fala? A ovelha negra do cinema, né? Quem gosta de documentário, assim, meu Deus do céu, no Brasil, então, nem se fala produção de documentário, né? Ninguém quer assistir. Mas, eu falei assim, o que eu vou fazer, né? E comecei a estudar isso no YouTube. Eu lembro que eu comecei a seguir a EBAC, Escola Brasileira de Artes... Britânica, de artes criativas. Isso, assim. Pronto. Tá muito em alta a EBAC, né? Tem muitos cursos. Esses cursos, né? É verdade. Muito rápido. De roteiro, que é que as pessoas estão procurando, essa coisa mais... Produção criativa, né? Isso. Mais prática. Você não tem que fazer 4 anos. Sem tanta teoria. Meses, sim. E você pega 8 meses ali e já vai. Então, eu não fiz um curso deles, mas eles sempre fazem webinars. Então, aí o que eu fiz? Eu comecei a seguir, sempre que tinha algo envolvendo esse tipo de roteirização, de filmagem, de edição, enfim, aí eu ia assistir. E aí, nisso, realmente, né, agora falando da parte criativa, né, do elemento criativo, bom... Acho que é a voz da minha cabeça mesmo. A famosa fonte, né? Vozes da minha cabeça. Porque, assim, a Cristina, às vezes eu tava ali na entrevista com ela falando, e é muito engraçado que quando vem os insights, eu começo a arrepiar. Eu começo a arrepiar e meu coração, ele acelera, sabe? Eu começo a sentir um calafrio, uma coisa doida. Assim, meu Deus do céu, que é isso, né? O que eu tô querendo? Tô baixando. Mas não, então eu sempre sinto isso. E aí, a partir disso eu escrevia alguma coisa, aí eu já imaginava, nossa, imagina passando nisso. Aí quando eu estudei a história de Pitangui, né, tinha muitos, igual por exemplo, a mina, né, as minas as antigas minas de exploração que tem na Penha, eu não sabia que existia. Sim, ainda tem umas minas lá, umas galerias. Chegaram a gravar lá? Eu cheguei a descer lá dentro. Também já. Menino. Você pegou muito morcego? Quando eu fui numa delas, tinha muito morcego. Na Penha. Você foi em qual? Eu fui na da Penha também. Também. Perto da igreja? Da igreja. Da capelinha lá? Isso, exatamente. E aí eu tive que descer. Eu falei, aí, né, meu padrinho, ele veio com o gimbal e tal, pegou ali dentro, mira a lanterna, assim, chama de din-din. Assim, din-din. Eu quero entrar lá dentro. E lá meio fechado. Aí ele olhou assim pra mim, olhou meio assim, eu falei assim, não, eu vou. Eu sou a Darla Aventureira, né? Tem a Dora Aventureira, tem a Darla Aventureira. Aí eu fui. Aí tive que arrastar tudo, porque já tava bem fechado. Não sei se quando você foi, tinha só uma gretinha. Era no chão, assim, que a gente tem que sentar no chão e descer. Então a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Eu ainda fiquei feliz que eu consegui entrar, porque o buraco é bem estreito, é verdade. Super estreito. Sim. Aí na hora que eu desci, que eu entrei lá dentro, assim, é porque eu sou muito dessas, assim, eu tento me imaginar ali, naquele local da pessoa. Eu imaginei, sabe, esses escravizados, esse pessoal que minerava ali naquele túnel, com uma, né, picareta, né? Uma picaretazinha, aquele túnel enorme. E é curiosíssimo que quando a gente observa, você deve ter feito isso também, coloca a mão assim, claro, com cuidado para não danificar, né? Porque aquilo ali não tem nenhuma proteção por cima. Aliás, pelo contrário, está sujeito a todo tipo de perigo e desmoronamento, né? A ação do tempo. Pode acabar te perdendo, realmente. Mas assim, a gente consegue ver o formato da picareta que foi usada, o risco certinho, como se aquilo tivesse acabado de ser feito. É muito curioso, né? Como que eles fazem um trabalho assim minucioso? Como se tivesse acabado de ser feito. E eu também, assim, né? É impossível, aquelas, né? Sentindo a energia da parede. É impossível não sentir a energia da parede lá. Até para saber se a parede aguenta a gente passar, né? Peraí, isso aqui tá firme mesmo? Tá. E eu fui até o final, aí no final tem o... Que eu vi que na frente tinha curvinha. Tem uma curvinha. Assim, eu vou até o final. Você foi até o fim. Onde será que dá isso aqui?
Será que, na verdade, é aqui que a gente chega em Machu Picchu? Não é o túnel de São Tomé, na verdade, de Pitangui, pensei. Mas aí eu fui, aí tinha e é muito engraçado o vídeo original, porque aí eu peguei a câmera e fui filmando, né? Você tem esse vídeo? Tenho. Consegue passar ele para eu colocar aqui no vídeo? Enquanto você for falando, se você conseguir, eu coloco. A gente vai mostrando. Você me lembra. Me lembra de pegar o material pra você. Mas é muito engraçado que eu vou filmando, né, e tal. Então o mundo tá normal. Só que no áudio tá eu assim... Ai, meu Deus do céu. Socorro. Aí na hora que eu paro assim, eu tô vendo um monte de coisa assim no chão, tipo uma poça meio preta, assim, uma cor muito estranha. Na hora que eu olhei assim pra cima, um tanto de morceguinha assim atrás. Não é? Que é isso, querida? O que você tá fazendo aqui, querida? Tipo assim, eu tô no meu horário de almoço. Nosso lar. Tô aqui dormindo, cochilinho do horário de almoço, né? Nosso lar, o que você tá fazendo aqui? Que é você, gata. E aí eu passei, aí eu travei assim no caminho, passei correndo e fui até o final. E lá é abafado, né? A respiração. Faz muito calor. Isso esquenta muito. Não, na verdade, não é? Abafado? Assim, é abafado, mas na verdade estava bem úmido. Muito úmido, é umidade e calor. Misturado. A depender do período do dia, né? Mas tava bem abafado e tal. Mas aí foi essa da experiência. Legal. Indiana Jones, né? Foram muitas emoções. Sei. Esse documentário, demais, muito engraçado. Bacana demais. Enquanto também, tenho certeza que enquanto você estava falando do documentário, quem estiver assistindo o vídeo vai ter visto também algumas cenas que eu vou colocar, inclusive, deixar um recadinho pro pessoal que estiver acompanhando no YouTube, o link da descrição do documentário vai estar lá também. Assim facilita a visualização e o pessoal entender, né, na íntegra do documentário o que você está falando. Muito bom. Vamos colocar para divulgar. Seu trabalho é bacana demais. Assim, você comentou aqui que você teve que buscar esse conhecimento, aprender, né, assistindo hoje com a tecnologia que temos à disposição. Eu acho que você é um grande exemplo também nesse aspecto específico, porque essa mesma tecnologia que você tem em mãos hoje por causa da internet, tantos outros jovens têm. Só que você preferiu usar essa mesma tecnologia para buscar conhecimento, ou seja, fazer o que o ET Bilu pediu para fazer, né? Buscar conhecimento. Aí. Você buscou conhecimento, aprendeu a produzir o documentário do zero, fez um trabalho que, como eu assisti, eu posso falar, maravilhoso. Feliz. Sabe, tipo assim... A equipe se dedicou bastante. Mas um produto final muito bem feito, o trabalho, né, no local também muito bem feito. Dá para ver que os entrevistados se sentiram à vontade, isso é muito importante, né? Que eles têm que se sentir acolhidos para eles darem um depoimento que o documentário espera, né? Que seja bem completo, tenha o elemento da saudade. Demorava as entrevistas, porque até eles se soltarem... Exato, demora horas, né? E tem sempre o cafezinho também, o queijinho, né? Nossa, como eu gostava. Sou taurina, né? Como eu gostava, era do cafezinho. Então pronto, eu também, então. Tamo junto, é por isso. Mas, Ricardo, né? Voltando ao que você tinha perguntado dessas inspirações. Isso. Eu, assim, igual eu disse, eu sempre visualizava. Então, às vezes, a partir do que a pessoa falava, me vinha uma coisa. Então, simplesmente vinha. Vinha a ideia, você já pensava, vou usar isso. Os comentários, as coisas me ajudaram muito a entender, tipo assim, ideias de, nossa, transição de cena, câmera, como que eles fazem, né? Os efeitos que usam. Mais ou menos isso. Pra mim, a parte mais difícil foi fazer o crédito final. Escrever o crédito final é aquelas, né? Foi o mais difícil porque, assim, entender a posição de cada um, a ordem e tal. Mas, assim, eu sempre fui desde criança eu já escrevia, né? Então, eu queria escrever livros. Eu escrevi algumas coisas, assim, que eu me levei pra frente. Sempre tava criando histórias. Tenho filmes na minha cabeça. Às vezes, do nada, por hobby mesmo, eu paro assim... A gente tá, vamos supor, viajando, ouvindo uma música, alguma coisa, eu crio as coisas, histórias, sabe? Então, eu acho que isso vem do que eu absorvo, né, ao redor de... Né, como eu disse, eu cresci vendo muito filme, muitas coisas, então isso fica. Às vezes pode puxar coisas que a gente nem lembra mais. Mas, assim, já tá comigo, faz parte de mim, assim, essa criação. Legal demais. O fato é que você, mesmo não tendo essa formação acadêmica, que tem muita gente que acha que ter formação acadêmica basta, é obrigatório. E basta para ser bom. E não é. Porque não é. Tenho certeza que tem muita gente que é formada em cinema ou comunicação mesmo, jornalismo,
que não conseguiria produzir um documentário, mesmo que seja um curta-metragem como o caso, com a qualidade do que vocês produziram. Então, nossa, que isso. Realmente... Estou lisonjeada. Você tem que mesmo que ouvir isso para saber que foi um trabalho muito bem feito e até mesmo para um incentivo, né? Uma forma de incentivo para que você e a equipe não desistam de continuar fazendo esses trabalhos, porque Pitangui é uma fonte ilimitada de histórias, né? Vocês contaram muitas, ainda tem tantas outras aí à espera de uma oportunidade para serem contadas. Então, não desanime, continue buscando conhecimento, porque você está no caminho certo, tem talento e tem gosto. Dá para ver, seus olhinhos brilham quando você fala desse assunto. Então, nossa, obrigada. Dá para ver que você gosta do que faz, por isso é um diferencial muito grande. Amo pessoas, amo a história das pessoas. Gosto disso. Gosto de ver as pessoas felizes. Gosto muito de ver as pessoas felizes. Isso vai curar o mundo, verdade. E a arte vai curar o mundo também. Exato, você está no caminho certo. Com certeza. Então, gostaria, já que a gente está caminhando aqui para o final desse nosso ótimo papo, queria aproveitar agora para abrir o espaço para você deixar uma mensagem para alguém que de repente queira seguir o seu caminho nessa área, né? Alguma inspiração. Bom, então, a área o conselho que eu dou é que elas sigam seus sonhos. Mais. Então, Eu sei que tem mais aí. Bom, então, não abaixem a cabeça para as críticas. Pega o que é seu. Veio uma crítica, absorva, assim, com filtro, né? Absorva com filtro. Por quê? Porque elogios, realização dos sonhos, né? A gente fica muito feliz, mas às vezes nós damos mais importância àquilo que é negativo na nossa vida, né? Infelizmente. Então, pega essa parte boa para te nutrir nos momentos que às vezes a barra vai estar meio pesada, sabe? Que você não vai estar estimulado para fazer algo, você não vai estar no seu dia mais criativo. Tô falando assim, se você já estiver por dentro disso, né? Ou trabalhando com isso, ou querendo começar. Isso envolve tudo que envolver assim, o audiovisual mesmo. Então, não abaixe a cabeça se alguma coisa não foi dita, que você percebeu que foi dito com maldade, que foi dito para te diminuir, ou então aquilo que não, ou então aqueles que não foram, pega o que é seu. Tenha muito autoconhecimento para você saber absorver aquilo que você precisa escutar para você se tornar melhor ainda, né? Para você ficar melhor ainda naquilo e poder impactar cada vez mais as pessoas. Porque nesse mundo do audiovisual, nosso objetivo é impactar as pessoas, porque nós, da produção ou do roteiro, ou que produz, já fomos impactados. O que nós queremos é que o mundo enxergue com os nossos olhos a vida, as pessoas. Então, é isso. Saiba absorver, pega o que é seu, o que não for seu, solta para o universo e deixa a pessoa com a opinião dela, né? Absorva também sempre, né, esses elogios para você entender que está no caminho certo. Tudo que você tiver de ideia, essa é a principal, né? Fazer o checklist. Tudo que você tiver de ideia, anote. Sério, porque eu tenho um TDAH cabuloso e eu já esqueci muitas coisas, sabe? Mas eu sou daquelas que eu tenho um monte de caderno que não tem um tema específico, eu escrevo tudo e eu anoto ali as minhas loucuras e tal. Uso muito o Trello, as plataformas, enfim. Legal. Anote tudo, todas as suas ideias. E muitas das vezes essas ideias vêm de madrugada, na padaria, observando uma pessoa conversando, enfim, na fila de um banco, qualquer coisa. Anote. Consuma, né, o audiovisual também. Vá ao cinema, assista documentário, dê apoio àquela pessoa que está começando, igual o exemplo. Eu tenho certeza que Pitangui vai ser um ambiente, uma cidade onde vai ter espaço para as pessoas explorarem o lado artístico delas e cultural, sabe? Eu tenho certeza, porque convenhamos que é o gancho, né? Ao gancho da crítica, mas convenhamos que não é mais uma cidade histórica, né, com os prédios, com museus, se a gente for comparar as outras 6 Vilas do Ouro, né, que nós temos. Então eu acredito que Pitangui sempre vai se sobressair com a cultura, com eventos, com festas, com cinema, com teatro, com a música, com a dança e todas as outras formas artísticas de se expressar. Então, se você absorver isso e consumir esse conteúdo das pessoas que estão custando, mas que já estão fazendo, você vai abrir espaço e vai ser um ambiente, espaço para outras pessoas virem, para tecnologias, né, aumentarem, enfim. E assim, outros sonhos serem realizados, assim como o meu foi. Obrigada. Acho que é isso.
Bacana demais, grandes ensinamentos. Grandes ensinamentos de uma mulher muito velha, de 23 anos. Com muita história ainda, né? Com muitos trabalhos já feitos e ainda com muitas histórias para contar. Muito, muito. Tenho vontade de contar muitas histórias de pessoas que lutam aqui na cidade há muitos anos. A gente tem aqui, por exemplo, que eu tenho quase certeza que ela, se ela tem a Grazi. A Grazi Luciano, sim, ela foi entrevistada também no podcast. Pintanguense. Sim, exatamente, então, Pintanguense. A Grazi fez, assim, mostra de cinema. Inclusive, como se diz, né, na Paulo Gustavo, na reunião, ela estava de legal. forma online e tal, sim. eu nem atinei a Sarasvati, beleza. Isso. O tempo passou, eu entrei no YouTube, vi também, né, da Sarasvati, vi algumas coisas de documentário, fiquei apaixonada, comecei a seguir nas redes sociais e tudo mais. Não entrei em contato com a Grazi ainda, inclusive, para bater um papo sobre esse universo. Mas, quando eu fui me tocar de quem que era a Sarasvati, quem era a Grazi, ela já me deu aula. Olha, que legal, na mostra de cinema? Na mostra que legal. Assim, ó. E aí eu lembro que eu fiz um personagem que, inclusive, ela gravou, mas eu não encontrei no YouTube, esse específico, talvez eu não achei mesmo, mas que eu interpretei o Milicão. Que foi uma figura trans... Não, perdão. Foi um... Não, ele não era trans. Era... O hermafrodito, como é que a gente fala mesmo? Não é isso mesmo, não é esse termo? Que tem... Aquelas, que se identifica com dois gêneros, não é? Não, na verdade, é não binário, né? Não mas binário, na verdade é porque a pessoa nasce com dois órgãos, com os dois órgãos, sim. né? Só que aí, às vezes, fica tipo assim, a pessoa que no caso, acaba ela que tendo decide. como estilo, isso, que ela adota. Eu esqueci o nome, gente. Aí era no caso, né? Não é o queer. Mas eu esqueci, perdão. LGBTQIA+, eu sei, mas esqueci. Intersexo. Intersexo. Então, eu lembro que eu interpretei, e aí eu falei assim, meu Deus, olha pra você ver como é que o mundo vai dando voltas, né, vai girando. E ela abriu caminho, porque lá atrás, um dia, eu fiz uma oficina que, por leis de incentivo, porque a prefeitura deixou acontecer, me inspirou, marcou em mim. Eu vi o tanto que eu fui feliz fazendo um teatro, envolvendo com esse mundo de comunicação, de falar, de apresentar para as pessoas. Isso ficou gravado, trabalhei com outras coisas na minha vida, rasguei palha, trabalhei virando língua de sapato, trabalhei em lojas, né, lojinhas assim, de franquia, atendendo as pessoas, toda segunda a gente tem que lavar os vidros. Então, assim, trabalhei em outra empresa de moda também, aqui da cidade, que aí eu já fui mais perto do que eu falei do mundo mais corporativo. Então, apesar disso tudo, mesmo eu tendo falado comigo, não, a gente vai trabalhar com isso, porque a gente quer crescer, a gente quer ser rico, a gente quer ter mais prosperidade, principalmente se você vem de uma realidade, né, não tão, assim, privilegiada. Então, eu achava que era esse o caminho, só que essas experiências me marcaram. Então, vamos supor, se a Grazi não tivesse feito isso lá atrás, insistido, e antigamente era cada vez mais difícil. Não tivesse insistido nisso, não teria me impactado, não teria ficado em mim, e eu não teria estar aqui hoje, por exemplo, no Vila Vídeo, sabe? Produzindo, trabalhando com isso que eu gosto também, que é o marketing, que é pessoas, que é a comunicação, que é a arte envolvida. Então, não vamos desistir. Mas é difícil, é chato, é desestimulador, as pessoas falam abobrinhas para você, as pessoas te olham torto, te descredibilizam, principalmente você vem... Eu tenho uma veia artística familiar, então eu acho que foi mais fácil para mim, na verdade. Eu tive meus privilégios nessa área. Mas, de toda maneira, eu não vim de uma família rica, milionária, né? Que é conceito, onde que chega. Então, ainda assim, vem aquela coisa assim, Darla, aquela menina meio assim, meio esquisita. Sou Joe. Fui eu mesma. Então, assim, é um pouquinho dessa história, não desiste. Não vamos desistir de Pitangui. Por favor, tá, gente? Não desiste de Pitangui. E valoriza a gente que tá tentando. Exatamente, é isso aí. Com certeza quem ainda não te conhece, né, agora vai conhecer mais aqui por essa entrevista. Gostei demais do papo, Darla. Muito obrigado por aceitar o convite para ser entrevistado de hoje. Obrigada a você, por ter me chamado pela minha primeira entrevista. Espero que você venha em várias. Valeu demais mesmo. Fiquei muito feliz com o resultado. Valeu mesmo. Obrigada. Valeu, gente. Sucesso para você. Obrigado.
Tamo junto. Esse é o Pitanguense do Dia. Lembrando que agora o Pitanguense do Dia é gravado aqui nesse belíssimo estúdio tecnológico, moderno, altamente profissional, com uma equipe também altamente qualificada da Vila Vídeos, em Pitangui. Por isso, se você também quer ter um podcast aqui na Vila Vídeos, pode conferir na descrição desse vídeo no YouTube mais detalhes, mais informações e contatos também para você ter o seu próprio podcast também aqui na Vila Vídeos. O Pitanguense do Dia é um podcast disponível no YouTube e no Spotify. Você também pode acompanhar no @Pitanguense do Dia nas principais redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Twitter não, que agora é o X, né? LinkedIn, Threads e outras aí. É só procurar no Google mesmo, que seja @Pitanguense do Dia, para você seguir a gente e acompanhar as próximas entrevistas, ou também acompanhar as outras que já foram publicadas antes. Valeu demais, gente. Até o próximo episódio. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415.